Bom, pessoal, o assunto de hoje a gente vai mostrar aqui um pouco a estratégia e a importância, né, de a gente ter a fidelidade, né, dentro da farmácia, trabalhar com um plano de fidelidade e quais são os impactos que esse assunto ele traz, né, para os nossos clientes, né, então, de farmácias. É claro que plano de fidelidade ou ações não é uma coisa exclusiva de farmácia, né, a gente sabe disso, mas a gente vê que é algo muito comum, principalmente em redes e outro mais, a gente vai ver aqui ao decorrer da apresentação. Mas a primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte: existem algumas diferenças, né, que as pessoas acabam confundindo algumas palavras, e aí é que eu quero resumir aquela para vocês. Que venda, ele não é a mesma coisa que experiência de compra, tá? Da mesma forma que preço não é a mesma coisa de valor. Mas como é que é isso? Ó, se eu chego na farmácia, tô com um corte no meu dedo, e eu peço um band-aid, você me dá um band-aid, e eu pago e vou embora, isso não foi uma venda. Tá? Assim, não foi uma venda, mas não foi com uma experiência de compra desejada. Porque o que poderia ter acontecido nesse atendimento? O atendente poderia estar perguntando assim, ó, mas como foi que você se cortou? Você já fez uma limpeza adequada, né? Entender o motivo daquela minha necessidade, e aí sim ele me proporcionar uma experiência de compra muito melhor. Que eu não saio, às vezes, só com um item na loja, que é que eu fui procurar, e na verdade eu levo mais dois, três itens a mais, porque entendendo a minha necessidade, eu precisava levar mais alguns outros produtos. Então, assim, quando você se conecta com a outra pessoa, já falamos disso em outras aulas, quando você se conecta com outras pessoas, isso também está ligado, né, a você melhorar a experiência de compra do cliente dentro da empresa, dentro da farmácia, tá? Então, se eu for lá e só atender minha necessidade de compra, isso não teve nenhuma experiência, não fui impactado positivamente, tá? E geralmente experiências de compra, elas são muito focadas no lado emocional, muitas das vezes. E preço é diferente de valor, por quê? Porque preço é aquilo que você paga, né? O dinheiro que você tira custa R$ 10, custa R$ 15, mas o valor é algo agregado junto com o preço. Por exemplo, eu posso pagar um pouco mais caro aqui nessa farmácia, mas em compensação, o farmacêutico me dá uma tabelinha mostrando quais são os horários que eu tenho que tomar, me explica tudo certinho a importância de não parar um tratamento. Ele entra em contato comigo depois para ver se deu tudo certo. Ele me leva para uma sala farmacêutica para entender um pouco mais o que eu estou precisando. Então você agrega valor, né, no que você entrega, principalmente farmácia, que muitas das vezes os donos eles brigam por causa de quem vai vender mais barato, né? Porque é o bando de louco brigando para ver quem vai perder mais, né? Aí um baixou um lá, o outro baixa também, aí o terceiro já está baixando mais ainda. E às vezes não percebe que muitas das vezes o cliente, se ele for muito bem tratado, um atendimento muito bom, um acompanhamento do remédio que ele está comprando, a conexão com essa pessoa que está lá na farmácia, você está agregando o valor. E muitas das vezes ele sobressai, né, pelo preço do medicamento. Então, às vezes, em vez de você perder aí um produto aí por 5, R$ 2, mas baixar ele por um valor tão irrisório, é mais fácil você pedir para você treinar a sua equipe para agregar valor naquela venda, tá? Então, o valor também está muito ligado à experiência de compra, tá? Existem alguns impactos que pode acontecer com um atendimento ruim, tá? Em uma pesquisa fala que, em média, de 100 pessoas que têm experiências negativas numa compra, 96% dessas 100 pessoas compartilham essa experiência negativa com outras pessoas próximas. Então, o que isso quer dizer? É muito mais difícil você arrancar, por exemplo, um elogio de uma pessoa, mas é muito mais fácil você ganhar uma crítica, um, um, um feedback negativo, né? Então, assim, uma experiência negativa, ela se propaga muito mais rápido e mais forte do que uma experiência positiva. Muitas das vezes você vê assim, nossa, eu entrei naquela loja ali, foi super mal atendido. Aí você não vê as pessoas muitas das vezes falando assim, eu entrei naquela loja lá, fui super atendido, foi muito bom o atendimento, excelente. Muitas das vezes a gente sempre escuta mais o lado ruim, né, de alguma coisa, algum serviço que foi prestado para alguém próximo a nós. Então, para vocês verem como que a repercussão de um atendimento ruim, ele é muito forte, tá?
Isso causa alguns efeitos colaterais, né? Nós temos aí perda do faturamento, cai a lucratividade por consequência. Você compromete a imagem da empresa, quer dizer, aquela empresa ela passa a ser vista como uma empresa com atendimento ruim, de péssima qualidade. Isso degrada por causa de uma pessoa, às vezes, mal treinada, uma pessoa que você mantém dentro da sua empresa, ela pode estar destruindo a imagem dessa empresa. Olha só que interessante, né? Às vezes, não demitir uma pessoa que ela não está bem naquele momento, que ela não está bem onde ela está fazendo o papel dela, você está dando muito mais prejuízo para a empresa, né, do que só simplesmente ter que trocar um funcionário. Então, assim, você perde competitividade, porque se o seu concorrente tiver um atendimento melhor que o seu, as pessoas não vão mais querer voltar na sua farmácia. Aí você tem que ficar baixando o preço para atrair pessoas novas, né? Baixa o engajamento, a equipe também não rende. Muitas das vezes, uma pessoa que não gosta do que faz, ela tende a contaminar o resto da equipe, né? Então, você precisa perceber isso o mais rápido possível e já tirar ele. Porque quando você vê, tem 5 pessoas que atendem bem e um atende ruim. Quando você for avaliar depois de alguns meses, desses 5 que atendiam bem, só tem 3 que atendem bem. Os outros 2 já passaram a atender ruim. Por quê? Porque está tendo convívio com pessoas ruins, né? Então, é interessante que você perceba isso o mais rápido possível, tá? E você tem muito mais gastos, porque você precisa manter toda a operação da empresa, toda a operação da farmácia e o número de clientes diminui, né? Isso só dá mais prejuízo para dentro da empresa. Então, olha só o que pode acontecer pelo fato de ter um atendimento ruim dentro da sua empresa, tá? Dentro da farmácia. Eu tenho um paradigma que todo mundo fala, que diz assim, mas o cliente não quer fazer cadastro, o cliente não tem tempo, o cliente está sempre com pressa, o cliente não quer dar os dados dele, e etc, né? Essas geralmente são as coisas que a gente mais escuta de balconistas quando a gente pergunta por que você não faz o cadastro do cliente. Porque demora demais, é porque é isso, sempre tem uma desculpa. Mas olha só que interessante, uma outra pesquisa também diz que 86 pessoas, né, em média, no total de 100 pessoas que foram entrevistadas, 86 têm cadastro em alguma farmácia. Olha só, 86% dos consumidores entrevistados possuem algum tipo de cadastro em farmácia para aproveitar descontos e benefícios. Então, assim, não é algo difícil, entendeu? Às vezes o difícil só é uma ideia de alguém, é só a opinião de uma pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes o cliente a gente vai sugerir para ele trabalhar com fidelidade, ele já vem com os pensamentos e sugestões dos colaboradores. Ele já fica imaginando, mas o colaborador não vai querer cadastrar por causa disso, disso, disso. Aí você fala, olha, tem uma pesquisa que fala que em média 86 pessoas dos entrevistados, eles têm algum tipo de programa de fidelidade junto a uma farmácia. Então, assim, qual que é a dificuldade de você fazer o cadastro? As pessoas, elas aceitam, sabendo que vai ter um benefício. Aí entra gatilhos mentais, como, por exemplo, da reciprocidade, né? Você dá algo em troca e o cliente dá o cadastro. Muitas vezes o cliente ele chora desconto na farmácia e a pessoa não tem coragem nem de perguntar o nome do cliente, né? Para fazer pelo menos um cadastro mais simples do mundo, né? Então, assim, é alguma coisa assim que a gente deixa passar e a gente precisa bater nessa tecla com nossos clientes, avisar para eles que é possível, né? Ele tem que testar, fala para ele testa 2 meses, 3 meses, passa pela barreira das objeções da equipe, mostra para eles a importância, né, do plano do fidelidade e esse cliente vai voltar. E quando ele voltar, ele vai comprar com quem? Com quem foi que atendeu bem. Então é um ciclo até para eles poderem também continuarem vendendo, tá? Então, isso aqui é bem interessante esse dado. Eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Mas eu pergunto, quem foi que começou com esse negócio de fidelização? Onde foi que tudo isso iniciou em farmácia, né? As pessoas sempre tiveram o hábito de ir lá e fazer cadastro para ganhar desconto? Não. Mas quem pode ser o maior propulsor disso ter acontecido são esses aqui, ó. A farmácia popular e os PBMs. Por quê? Porque como a farmácia popular, por exemplo, ela veio com produtos de graça, produtos com desconto, e precisava se fazer um cadastro e tudo mais, foi se criando o hábito de começar a fazer cadastro de farmácia. E aí veio os PBMs, que é para competir com farmácia popular, né, que são muitas das vezes os remédios éticos, né, que estavam perdendo força para o genérico.
farmácia popular, começaram também a fazer plano de fidelidade, onde o cliente ele tinha o desconto do laboratório e tudo mais, quem paga, né, é a indústria. Então, assim, os PBMs, junto com a farmácia popular, também é um tipo de PBM, eles que foram o pai de tudo isso, né? De trazer essa parte de dar cadastro, de dar desconto em troca. E muitas das vezes, né, o cliente ainda insiste em dizer que não vale a pena fazer, né? Então, isso é uma coisa incrível, porque hoje muita gente já utiliza e sempre até pergunta, né, se a farmácia tem... Ah, sua farmácia tem farmácia popular? Ah, tem o desconto dos médicos, dos laboratórios, né? Então, são os PBMs. Então aqui a gente tem alguns benefícios, né, que os farmácias populares e os PBM, né, trazem no ato da fidelização. O cliente ele tem a percepção de economia, principalmente para tratamento de uso contínuo. Você fideliza o consumidor porque ele sabe que você trabalha com aquele plano, aquele desconto do laboratório, então ele volta de novo lá para comprar. Você pode agregar vendas, então assim, o cliente que ele entra, já teve uma aula também sobre isso, sobre PBMs, né? Onde, se, por exemplo, o cliente entrou, está comprando um remédio lá, por exemplo, de pressão, vende a maquininha para ele também, para ele poder aferir a pressão dele em casa quando ele precisar. Então você pode agregar algumas vendas junto, né, com o PBM, porque o PBM já por si só já atrai as pessoas para dentro da loja, tá? Então isso também por consequência aumenta seu faturamento, aumenta sua vantagem competitiva. Tem farmácia hoje que não tem PBM, né? Sabemos que a farmácia popular não está credenciando, existem especulações que agora no próximo governo vai abrir, né, inscrições para a farmácia popular. E o PBM, ele é algo que você consegue credenciar, né? E ele vai te ajudar a ter uma competitividade, principalmente quando é uma farmácia pequena. Quando você tem PBM, você já consegue competir um pouco mais com uma rede, porque todas as redes praticamente possuem PBM, tá? E existe também o que a gente chama de jornada, né? A jornada de compra do nosso cliente. Como sempre, toda venda, geralmente, ela tem como estrutura base dela um funil, né? Que a gente chama de funil de venda. E ela passa por algumas etapas. Mas, assim, de forma bem resumida, existe primeiro uma pré-venda, tá? Onde o cliente ele é atraído por uma divulgação, uma promoção, uma campanha, um panfleto, alguma coisa. Ele é atraído por algo da farmácia, né? Alguma estratégia. Aí acontece a venda, ele compra algum produto depois que ele teve um interesse, decide comprar. E aí você tem que trabalhar o pós-venda dela. O que é o pós-venda? Por exemplo, ela está fazendo um tratamento, liga para o cliente, é, manda mensagem para ele, mantenha um contato com ele para quê? Para que ele volte novamente a comprar de você. É muito mais fácil alguém que já comprou de você comprar novamente, porque muitas das vezes você tem que ir atrás de novas pessoas. Então, assim, você tem o trabalho de trazer novas pessoas, mas também você tem o trabalho em paralelo de aproveitar aquelas pessoas que já compraram para comprar novamente, né? Então, você reaproveita o próprio fluxo que você já teve. Então, assim, tem aí a divulgação, promoções, campanhas, mensagens de aniversariantes, que isso é bem legal, para você mostrar que você ainda lembra da pessoa, por isso a importância do cadastro, né? Você pode fazer um atendimento mais personalizado quando você conhece o seu cliente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas dentro do sistema vocês podem colocar para que um ou dois produtos, por exemplo, que um cliente costuma comprar, ele tem um desconto acima da média das outras pessoas. Então, assim, eu falo, olha, você vai ter um desconto especial para esse medicamento aqui da farmácia, né? O desconto do gerente, um desconto específico que outros clientes não vão ter. Então, para você mostrar que é um atendimento personalizado. Ele não leva tudo da farmácia, mas ele tem um produto que para ele é muito importante ter, e aí você às vezes até faz um preço diferenciado para ele. Isso chama muita atenção, né? Saber quem são os clientes que mais compram, os clientes que estão sem comprar um certo período, tudo isso é importante para vocês saberem, né, como que está o comportamento do seu público. Bem, e fidelizar não é só somente fazer um cadastro do cliente e pronto, acabou, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda que pode ser agregada. Muitas das vezes o cliente ele só acha que é só fazer o cadastro e vincular a venda no cadastro e já está fidelizado, não é bem assim. Mas o primeiro passo é que você tem que entender o seguinte, que para poder fazer um bom cadastro, de ter o processo de fidelização iniciando dentro de uma farmácia,
Primeiro passo, você precisa padronizar o que você vai cadastrar. Ah, você vai cadastrar só nome, telefone, CPF? Então, padroniza. Esses 3 itens têm que ser obrigatórios. Não, eu vou cadastrar nome, telefone, endereço e CPF. Ah, CPF não vai ser obrigatório. Então, você precisa entender quais são os dados que você precisa ter, que você vai usar de forma estratégica. Por exemplo, se você pegar e colocar aqui data de aniversário, data de nascimento, ela é um campo obrigatório, você pode trabalhar lá no futuro os aniversariantes, tá? Então, assim, você precisa entender quais são os dados estratégicos que você precisa ter. Ah, o número que eu tenho que salvar do cliente tem que ser número preferencialmente WhatsApp, né? Não posso salvar só um número fixo lá. Vamos ver se o cliente tem um. Ah, ele está mandando um número fixo, está dando um celular. Pergunta: esse celular tem WhatsApp? A gente pode estar mandando algumas ofertas para você. E de repente, coisas até personalizadas, né? Você não vai sair ofertando tudo, né? Por exemplo, vou mandar aqui anticoncepcional aqui para um jovem de 16 anos, sabe? Não faz sentido. Então, assim, você já consegue colocar algumas ações já de acordo com o perfil de compra daquele cliente. Então você precisa sempre estar perguntando quando ele for na farmácia, os seus dados estão atualizados, você trocou de celular, você está morando, agora você está em outro endereço, né? Então é interessante sempre quando esse cliente ele for lá na farmácia, de tempos em tempos, quando você perceber que ele é sempre bom vocês perguntarem, né? O cliente sempre perguntar se o cadastro mantém ainda as mesmas informações que estavam quando foi feito. Então, o cliente não vem aqui há 6 meses na minha farmácia. 6 meses. Será que ele ainda está com o mesmo número? Será que esses dados não mudaram? Então tem que fazer um check-up com relação a isso, tá? É sempre bom utilizar o sistema para apoiar. Muitas das vezes o cliente ele acha que fazendo a mão é mais rápido. Por exemplo, quando um cliente ele faz delivery, né? Ele encontra a farmácia nas redes sociais, alguma coisa assim. Não sei por quê, mas eu já vi clientes que não salvam o endereço do cliente no cadastro. Tem gente que não salva os dados do cliente, porque ela já tem um nome, já tem um telefone, né? Então ele não salva esses dados, então fica lá, aleatório, ele só faz salvar no celular e para ele aquilo lá já é um cadastro de cliente, né? Porque já tem o celular e já tem o nome da pessoa. E o endereço no histórico de conversa. Então, assim, tem que usar o sistema, né, para poder usar de forma eficiente e você saber como que está a sua carteira hoje, tá? Fazer uma análise de clientes que não compram a determinado período, principalmente se for clientes que moram próximos, para ver se de repente um concorrente não levou esse cliente para você, né? Não tirou esse cliente da sua base. Então é interessante você fazer um acompanhamento. Falei, nossa, eu tinha uma média de 30 clientes que sempre compravam aqui com frequência, desses 30 agora caiu para 10, né? O que aconteceu com os restantes? Será que meus preços ficaram muito acima? Será que vou mandar alguma coisa aqui de promoção para eles, ver se eu consigo resgatar alguns? Eu vou dar uma olhada no histórico de compra de alguns, né? Então é importante. Dentro do sistema é possível fazer até uma curva ABC de clientes. Olha só que interessante. Para você saber quais são os clientes, né, que têm a maior rotatividade dentro da farmácia. Então, quando você percebe que um cliente, por exemplo, de curva A parou de ir, é algo que tem que te chamar a atenção, né? Bom, o perfil de compra, né? A gente tem que entender o seguinte, que a gente vê muito aí, essa palavrinha aí, shopper. Shopper, ele é diferente de consumidor. Shopper, na verdade, é quem compra, tá? Consumidor é quem vai utilizar o produto que está sendo comprado. Então, o que isso quer dizer? Que nem sempre o shopper, ele vai ser o próprio consumidor. Por exemplo, uma mãe que entra e compra uma fralda, né? Ou compra um leite ninho, ela é a shopper, mas o consumidor é o filho dela. Então é interessante entender, né, também esse perfil, para você saber na hora de o que você deve ofertar para aquela pessoa. E nem sempre, né? Por exemplo, eu peguei um caso que eu estou acompanhando aqui na farmácia, que eles estavam lançando tudo, tudo, tudo no único cadastro de um cliente para dar desconto. Eles falam assim, não, mas dá para dar um desconto aqui e fica X. E aí eles não falavam, às vezes, que esse desconto era com cadastro. E aí o que acontece? Eles pegavam um cadastro de um cliente que já tinha lá, né? Era sempre o mesmo cliente. Quando eu fui de manhã e à tarde era o mesmo cliente que eles colocavam. E aí eles davam um desconto pro cliente e ele ia embora. E aí eu falei, nossa, essa cliente, o dia quando ela vier comprar aqui, você querer ofertar alguma coisa para ela, vai ser tudo errado. Porque ela não consumiu nada disso que foi colocado no nome dela, né? Então, assim, para vocês verem como que isso atrapalha muito, né?
Então, assim, quem compra e quem consome nem sempre são a mesma pessoa. Então, um certo cuidado com relação a isso, para entender o perfil de compra de cada cliente, né? É interessante também avaliar, o sistema também permite isso, né? Avaliar quais são os últimos produtos comprados, né? Principalmente o último, para você poder entender um pouquinho mais ali o que que você pode estar oferecendo. Por exemplo, a pessoa, a última vez que ela veio aqui, levou um shampoo, levou um condicionador. Você já pode falar, olha, estamos com uma promoção no condicionador tal, estamos com uma promoção no produto X. Ah, da outra vez você levou fralda, então eu sei que ela pode ter criança pequena em casa, então eu mostrar algum destaque da linha infantil que está em promoção, né? Então, fazer uma análise sempre da última compra, ela pode ajudar a entender um pouquinho mais o seu cliente. O ticket médio, né, também é interessante você saber quanto que é o ticket médio daquele cliente. Aquele cliente costuma comprar R$ 15, R$ 200. Fazer essa análise também. Então, se aquele cliente que ele costuma comprar sempre muito na farmácia, ele desaparecer, é algo que praticamente impacta na farmácia. Então, ele volta, mas compra um ticket médio muito baixo do que ele estava acostumado a comprar. Pode ser que ele tenha encontrado uma farmácia com alguns outros produtos com preços melhores. Então, tudo isso tem que ser estudado e avaliado. E como eu falei também, fazer algumas ofertas exclusivas para aquele cliente, né? Como eu falei, eu tenho um cliente que ele faz uso de um medicamento aqui que para ele é muito importante, ele precisa muito desse medicamento. Eu sempre, quando ele falta, eu já peço logo para ele. Então é importante que você faça, de repente, um desconto especial nesse remédio para atrair ele como uma âncora, né? Aquele produto ele sabe que ali na farmácia ele tem um preço especial que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. E aí você agrega a venda com outros produtos para recuperar a margem. Então, é uma estratégia que você pode utilizar também e onde ambos os lados, né, saem se beneficiando, tá? Tanto o cliente quanto a farmácia, quanto o próprio atendente, né? Tá. Como é que a gente pode botar em prática, né, essa parte de fidelização? Então, como a gente já falou, o primeiro passo é fazer o cadastro, né? Trabalhar as redes sociais, o marketing, pontos para poder fazer troca. Então, cada compra, cada R$ 1 de compra, ele ganha X pontos que ele pode trocar por algum benefício, né, da farmácia. Fazer promoções personalizadas, usar técnicas de atendimento, né, como a gente já conversou aqui também, que existem perfis comportamentais de clientes que a gente tem que aprender a entender e a lidar com eles, né, de acordo com o perfil. Então, quando você aprende a atender um cliente de uma forma diferenciada, isso ajuda também a fidelizar, porque ele se sente compreendido, tá? Se fosse só para fazer um resumo, né? Por exemplo, uma pessoa que ela gosta de conversar, você não pode ser simplesmente igual um perfil pragmático, né? Não, tá aqui o preço, ali é o caixa, tchau, próximo, né? Então, se uma pessoa gosta de conversar, você tem que bater um papo com ela, você não pode dispensar logo ela assim rápido de cara, ela vai se sentir mal, ela não vai voltar. Então, a técnica de atendimento que a gente já viu em outras aulas, ela também são importantes para ajudar na fidelização. Tá? E sempre vincular um produto de uso contínuo no cadastro do cliente, isso também é extremamente importante. Sabemos que dentro do sistema, quando isso está vinculado com o WhatsApp, né, pode-se fazer um disparo de mensagens, você consegue já se prever, né, as próximas compras daquele cliente, então antes mesmo de acabar a medicação, fazer um contato com ele, isso é extremamente importante. Isso como também entra no planejamento financeiro, porque quando vocês percebem que o cliente ele tende a voltar para comprar novamente, você tem o que a gente chama de receita previsível, né? Você tem uma previsibilidade de faturamento. Eu sei que a média de clientes que eu vendo na minha farmácia é X, e em média meu ticket médio é Y. Então você consegue ter uma projeção, né? Em média, uma projeção de ganho naquele mês, já com base, né, no seu público fidelizado. Então você já sabe. Se esses clientes saírem, você tem um impacto financeiro logo de cara, né? Então, você consegue fazer um estudo financeiro também por trás disso. Bem, e para finalizar aqui, pessoal, atrair clientes, né? E tem uma ação de atrair clientes e fidelizar clientes. Como eu falei, a farmácia ela precisa ter sempre essas duas vertentes trabalhando juntas. Então, enquanto uma ação ela é para atrair novos clientes, por exemplo, vou fazer uma ação na farmácia. E nessa ação da farmácia tem o objetivo de conseguir pelo menos 30 novos clientes, 30 novos cadastros.
Olha só que interessante, você tem uma ação específica e uma estratégia por trás daquela ação. Então, aquele café da manhã, aquele pula-pula, algodão doce, pipoca, aquele barulho que é feito na porta da farmácia, ela pode ter um momento que você vai traçar como estratégia a fazer novos cadastros, atrair novas pessoas, né? Entender ali que quando você tem novas pessoas entrando, você depois trabalha com o processo de fidelizar essas pessoas novas. Então, é muito mais trabalhoso, né? Muitas das vezes você manter um cliente do que atrair um cliente novo, tá? Então, você precisa sempre estar mantendo a sua base de clientes sempre saudáveis, né? Para que eles possam comprar novamente de você e propagarem, né, informações positivas da sua empresa para que eles possam atrair novos clientes. Então, é tudo um ciclo, né? Então, uma situação, ela acaba puxando a outra também, tá? É, esse que, de forma bem resumida, né? Acho que deu